Beleza. Eu vou disponibilizar no Moodle, tá? Então, eu vou pedir, pessoal, já estamos gravando, né? Todo mundo concordou de eu estar gravando. Eu só gostaria de pedir para vocês que não abrissem as câmeras, tá? Só para a gente evitar eventuais problemas futuros. Bem, pessoal, a ideia hoje, então, é falar sobre as integrais duplas em regiões gerais, tá? Só que antes de falar disso, eu já tinha deixado essa atividade para vocês assistirem a videoaula sobre as integrais duplas no retângulo. Então, eu não vou explicar de novo, tá tudo lá na videoaula. Porém, eu vou fazer um exercício, tá? Que eu preparei só para a gente ver como que tá, para relembrar e também para ver como é que vocês estão, tá? Até para sentir aí uma segurança e ver como é que a gente faz o cálculo aí dessas integrais, ok? Então, eu vou começar a apresentação aqui. E se vocês tiverem dúvida, por favor, podem se manifestar, tá? E me avisem aí. Pessoal, então olha só. Eu vou fazer um exemplo aqui. Esse é um exemplo do livro, tá bom? É um exemplo do livro. E a ideia, então, é só trabalhar e fazer o cálculo dessa integral aqui, tá bom? Essa região R, nesse primeiro momento, tá? Eu nem preciso fazer o desenho, tá bom? Não precisa fazer o desenho. Porém, eu vou fazer aqui bem rápido, só para vocês entenderem também um pouco desse formato aqui de região. Então, a região, o x está variando de 0 a 2. Vou colocar aqui 0, né, para x. Eu vou pôr aqui 1, 2. Então, o x aqui de 0 a 2. E o y vou precisar dele um pouquinho mais para baixo. Ficou torto, só um minutinho. Então, o y aqui variando de 1 até, ou melhor, né, de menos 1 até 1. Então, olha só, eu vou ter, toda vez que o meu x, né, estiver variando aqui de 0 a 2, eu vou ter o y variando de menos 1 até 1. Então, acaba que eu vou ter aqui um retângulo, tá? Nesse caso, esse retângulo aqui é um quadrado, né? E a forma de analisar, e é muito interessante, tá? Essa compreensão, é que toda vez que eu estiver varrendo aqui de 0 até 2, eu saio do menos 1 e vou até 1. Para qualquer valor que eu pegar aqui de x, eu vou variar de menos 1 até 1 no y. Eu posso analisar também de um jeito diferente, como? Olhando assim, ó, toda vez que o meu y estiver variando de menos 1 até 1, o x vai correndo aí de 0 até 2. Não importa o y que eu estiver tomando nesse intervalo de menos 1, tá? Até 1. Porém, para esses cálculos de integrais aqui, tá bom? De uma região retangular, não carece de fazer o gráfico, tá bom? E aí ele quer que calcula a integral dupla de f de xy dA na região R, onde a região R, então, é esse retângulo aqui, e f é 100 menos 6x² y, tá bom? Então, é essa continha que eu vou começar a fazer aqui. E aí, para começar a fazer, eu preciso, então, delimitar os limites de integração. Aqui eu vou escolher qualquer ordem. Então, tem um teorema, que é o teorema de Fubini, já explicado para vocês. O teorema de Fubini, ele vem dizer o seguinte, que se a minha função ela é uma função contínua, então, eu posso integrar aqui em qualquer ordem, tá? Quer dizer, se eu integro primeiro em x ou em y, não faz diferença, o meu resultado final é a mesma coisa, tá bom? Bem, então basta escolher se eu vou integrar primeiro em x ou em y. Para verificar que uma função é contínua, tem que verificar se ela existe em todos os pontos, né, dessa região, e é preciso verificar também o limite aí, com xy tendendo a todos esses valores, tá?
Tem umas técnicas para calcular essa continuidade, mas a gente percebe que nessa função a gente não tem nenhum problema aqui com as variáveis, né? Não tem nenhum valor que eu coloque aqui, de modo com que, ao atribuir esse valor na função, ela não vai existir, tá bom? Então, a gente nem precisa ficar preocupado com isso, e eu vou colocar aqui primeiro, olha só, o x primeiro, tá? O x variando de 0 a 2 e o y variando de -1 até 1, da minha função, que é 100 menos 6x² y. Então, a minha função é essa. E aí, olha só, eu resolvo a parte de dentro primeiro, tá? Então, eu escolhi os limites de integração -1 até 1, que é em y. Então, eu vou pôr aqui primeiro dy e depois dx. Numa integral dupla, eu preciso primeiro resolver essa parte aqui de dentro, tá? Então, no final das contas, é como se eu estivesse resolvendo duas integrais. Eu resolvo a de dentro primeiro, vou colher a solução dela, e aí eu vou calcular a integral dessa solução, dessa integral aqui, na variável dx, tá? Alguma pergunta por enquanto? Por enquanto, não. Simbora. Então, aqui eu vou só repetir o padrão de 0 a 2 e eu vou começar o cálculo aqui da integral, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, não tem técnica nenhuma, tá? São todas da qual a gente consegue achar pela primitiva. Então, vamos lá. Eu estou integrando em y. Integral de 100, sem uma constante, inclusive eu poderia jogar para fora, como se estivesse integrando apenas um 1, tá? E a integral em y de 100 vai ser 100 y, né? Observe aqui agora, pessoal, que eu tenho menos 6x² y, tá? E eu estou integrando em y. Todas as variáveis que eu tiver que não é y, eu considero como se fosse uma constante. Então, olha só, quando nós estávamos no cálculo 2 e foi apresentado a vocês as funções de várias variáveis, né, que a gente tem uma função de duas variáveis, quando se calculava, por exemplo, as derivadas, lá a gente chamava de derivadas parciais. Então, a gente calculava a derivada com respeito a alguma das incógnitas, seja lá x, y, z, né, w, enfim. E aí, quando não aparecia aquela incógnita específica, a gente considerava como constante. Aqui não será diferente, tá bom? Então, a integral aqui de menos 6x² y, menos 6x², eu considero como se fosse constante. E aí eu vou olhar apenas aqui para y. Qual que é a integral de y? Integral de y vai Y ser... ao quadrado sobre 2. Maravilha. Vou pôr aqui, ó, y² sobre 2, isso aí variando de -1 até 1 dx. Então, agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo lá dentro, tá bom? Para depois calcular a outra integral. Então, vai ficar o seguinte. Aplicando o teorema fundamental, vou substituir o y por 1. Aqui vai ficar 100 vezes 1, que é 100, menos c. Aqui eu já vou... Eu vou simplificar, tá, pessoal? Eu posso simplificar o 6 com 2, aqui vai ficar 3. E aí, então, eu vou ter 3x² vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e 1 vezes os 3x², 3x². Então, apliquei a primeira parte, né, a primeira função aqui, menos. Agora a segunda parte, né, que é o -1. Quando eu aplicar aqui -1, vai ficar 100 vezes -1, que é -100, menos 3x². E aí eu vou colocar aqui -1 ao quadrado. -1 ao quadrado é 1 positivo. E 1 positivo vezes menos 3x², menos 3x² dx. E aí, eu vou só dar uma organizada aqui, né, simplificar, antes de começar a calcular a integral. Eu tenho aqui 100 menos menos 100. Menos vezes menos dá mais. E eu tenho 100 mais 100, 200. E de cá eu vou ter menos vezes esse menos 3x², fica mais 3x². Com menos 3x² de cá, vai dar zero. E aí sobrou só 200, então. E eu tenho que calcular a integral de 200 na variável x. Esse 200, pessoal, eu posso inclusive tirar ele para fora da integral. É uma integral aqui agora de uma única variável. A gente já sabe das propriedades da integral, né? Então, essa constante ela pode sair para fora da integral. E aí é como se tivesse apenas um 1 aqui. Integral de 1 em x vai ser x. E aí variando de 0 até 2. Quando eu aplicar aqui, vai ficar 2 menos 0, que é 2, né?
Então, fica 200 vezes 2, que é igual a 400. E assim, a gente chega aqui na conclusão, tá? Do cálculo dessa integral dupla. Então, a integral dupla de f de xy nesse retângulo aqui, tá? Onde essa f é 100 menos 6x quadrado y é justamente igual a 400, tá certo? Alguma pergunta? Professor, eu não sei se você explicou lá no início, minha internet caiu um pouquinho. Faz diferença se você fazer dy dx ou dx dy lá no começo? Não faz diferença aqui, porque aqui ela entra dentro, né, do teorema de Fubini. O teorema de Fubini Ah, que é garante curtinho. isso. Ele garante que se a minha função for contínua, ele garante que a integral. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Vou escrever aqui, ó. Mas isso só quando for contínuo, né? Senão tem que seguir uma ordem. Então, o que que acontece? Se não for contínua, ela vai ter que ser descontínua em apenas alguns pontos, porque se o conjunto de pontos, né, o conjunto de pontos for um conjunto de medida não nula, aí eu nem posso calcular integral, porque para me integrar eu preciso da função contínua. Então eu posso ter descontinuidade? Posso, mas tem que ser numa quantidade finita de pontos, porque aí eu vou dividir a minha região de modo que eu vou ter aqui, continuidade de cá, continuidade de cá. Eu vou dividir em regiões, tá? Aí, mas o teorema de Fubini a gente não pode aplicar para ele todo, né? Aí então a gente teria aí não valeria tomar qualquer ordem, tá bom? Ah, entendi. Obrigada, professor. Por nada. Então, o Teorema de Fubini fala justamente isso, tá, pessoal? Eu vou falar do teorema ainda hoje, tá? Porque eu vou falar do teorema mais forte agora, que vale para regiões gerais, que é o que nós vamos começar a falar, tá bom? As integrais duplas em regiões gerais, elas seguem um raciocínio análogo é, para as regiões lá retangulares, tá? Quando eu tava, quando a gente começa a falar de integrais duplas, já adotando aqui que nós falamos as integrais duplas lá em regiões retangulares, lá como que eu começo falando, né? Então a gente começa adotando a construção das integrais duplas. A construção das integrais duplas, elas se dá primeiro, eu tenho uma região, então eu vou calcular a integral dupla numa região. Essa região aqui é a região R, tá bom? Essa aqui é uma região R. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso tomar partições, tá? Quando nós estávamos no cálculo 1, lá você pegava um intervalo e tomava partições, né? Então, você pega um intervalo lá, que era o intervalo x, pegava de um valor A até B, e aí você particionava isso daí. Aqui, imagine o seguinte, eu vou tentar, eu vou fazer aqui como se aqui estivesse no plano cartesiano, essa figura, tá? Que é o plano x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Aqui vai estar variando aqui, ó, de um valor, vou chamar aqui de A, tá? Sem perda de generalidade, aqui não, os valores aqui não importam. E aqui eu vou chamar de C, tá bom? Que seria aqui esse ponto mais baixo, e esse ponto mais alto aqui, um valor D. Então, eu tenho que tomar partições de x e partições de y. Quando eu vou particionando, essas retas aqui já é essa demonstração dessas partições, tá? Então, que eu estou tomando as partições, lembrando que quando eu tomo uma partição, pessoal, significa que eu estou dividindo ela em uma quantidade N, né? De pedaços aqui, tá? Não precisam ser pedaços iguais, não rima, né? Quando a gente for fazer a soma de rima, não precisa disso. Não vai porque nós vamos tomar um limite, tá? E aí o limite vai fazer com que essas partições se aproximem de zero. Quando eu tomo essas partições, eu estou dividindo a minha região em vários o quê? Em vários retângulos, com exceção das regiões aqui que estão próximas da fronteira, porque aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma curva, né? Então isso aqui não é um retângulo.
Eu tenho aqui uns pedaços aqui que parece mais um arco do que, né? Ó, se a gente pegar um pedaço aqui, parece mais um arco, né? Lembraria mais o triângulo do que um retângulo, por exemplo, tá? E em outras regiões a mesma coisa acontece, tá? Bem, mas sendo assim, eu teria problema? Eu não vou ter um problema, por quê? Porque a forma com que eu vou construir ele, o erro que eu vou ter aqui, ele vai correr para zero, a tendência é essa. Então, primeiro eu vou tomar um somatório. Esse somatório ele é muito importante, tá? Esse somatório é um somatório que eu vou colocar aqui I, tá? Aqui ele está usando K, eu vou colocar K. Eu vou pôr aqui K, o K variando de 1 até N, de F de XK, YK, vezes delta AK. Quem que é o delta AK? O delta AK é justamente a área do caésimo, da caésima áreazinha. Quando eu faço essa partição, olha só, eu tenho aqui uma quantidade N, tá? Uma quantidade N. Eu escolho uma maneira, eu ordeno uma maneira qualquer que você decidir para enumerar essas regiões. É claro que essas regiões, algumas são retângulos, outras não, mas não tem problema. Ordene isso daí, escolha uma maneira, e aí você vai tomar um primeiro A1, A2, A3, A4, até você chegar aqui, ó, por exemplo, aqui a gente chegou no AK. Então, AK é a área dessa região. E aí você escolhe um ponto, tá? Um ponto XKYK lá dentro. Tem que ser lá no baricentro dele, lá no centro, professor? Não, não precisa. Pode ser qualquer lugar dele, tá? E aí, quando você pega a função e aplica nesse ponto, o que, que vai acontecer? Então, eu vou aqui, ó. E agora a gente volta lá, tá? Deixa eu só. Aqui eu fiz. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma região aqui embaixo, tá? Eu tenho uma região aqui embaixo. Deixa eu trocar a cor aqui. Eu tenho uma região aqui embaixo. Eu estou fazendo a partição dela, né? Então, estou particionando ela aqui em alguns pedaços. Claro, a partição se dá em X e também se dá em Y. Eu vou formando esses retângulos e esses pedaços próximos da fronteira, aí, esses arcozinhos, tá? E aí, o que que acontece, né? Acontece o seguinte, acontece que quando eu tomar minha superfície F, eu não sei qual é a cara dela aqui, mas eu vou fazer um gráfico genérico aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. Quando eu tomar esse gráfico genérico, olha só. Imagine que que esse retângulo aqui é justamente o AK, tá bom? Aí você escolheu um ponto lá qualquer. Quando você escolhe um ponto qualquer, e aí você vai calcular f desse ponto está lá no gráfico. E aí esse ponto está aqui, né? Vamos fazer que ele está aqui. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter aqui, no final das contas, um prisma, né? Quando eu calculo, pessoal, a área da base vezes a altura, eu tenho justamente o volume de um prisma, certo? Vocês já viram isso aí no ensino fundamental, mas o fundamental não, no ensino médio, mas também viram isso daí em cálculo 2, tá? Ou pelo menos deveria ter visto. No Então, comecinho de cálculo 2 a gente viu. Pelo menos na minha turma. isso. E aí, olha que interessante, tá? Quando você toma essa função, como eu falei que pode ser qualquer ponto lá dentro, pode ser que na hora que eu estou olhando essa superfície aqui, né, essa base superior do meu prisma, ela pode ultrapassar ou pode ficar um pouco abaixo da minha superfície, tá? E aí vai acontecer o seguinte, vai acontecer que para cada um desses você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui você vai tomar
um outro prisma, e para cada um desses aqui, você vai tomar um prisma. E aí, isso é muito interessante, porque a forma com que eu estou definindo aquele somatório, o que, que ele vai me dizer? Então, olha só, a maneira que eu estou definindo o somatório é F vezes ΔK. Bem, mas F é a função aplicada no ponto. E que vai me dar a altura desse prisma. Então, eu tenho a altura vezes a base. Eu tenho aqui, ó, vezes essa base. A área da base vezes a altura me dá o quê? O volume do prisma. Mas se eu faço o volume de todos esses prismas aqui, o que eu vou ter? Né? Eu podia ter feito um corte aqui, mas dá para ter ideia. Deixa eu fazer essa busca aqui rapidinho. Eu tenho o livro aqui. E aí, eu só quero mostrar visualmente para vocês, porque fica bem legal de entender como que vai estar acontecendo. Ah, olha aqui, esse aqui aí vai ficar bem legal, tá? É... Olha só. E aqui eu tenho um retângulo, tá? Mas assim, a gente pode considerar como se fosse uma região de modo geral, tá? O que eu estou falando aqui, tudo, é só para a gente compreender essa ideia dessa construção. Quando eu fizer todos esses retângulos, olha o que vai acontecer. Eu vou obter aqui o volume ali que seria abaixo da superfície, tá? É claro que esse volume aqui, ó, não vai dar assim 100% correto. Por quê? Porque a gente começa a perceber que tem umas falhas aqui, né? Tem umas partes aqui que não entra para dentro do volume que deveria entrar, porque parecem estar mais baixas, né? Pelo menos pela forma com que eu estou fazendo o desenho. Mas aí o que acontece? Aqui eu tenho 16 retângulos. Se eu aumento o número de partições, tá? E eu coloco 64, a mesma figura, e a mesma região R, olha, eu diminuo muito. E se eu coloco 256, olha o que acontece. Quer dizer, parece o volume abaixo da minha superfície até o plano XY. É claro que para esse exemplo específico, gente, a minha função é positiva. E a função, eu vou poder definir depois, tá? Para qualquer função. Não necessariamente ela tem que ser positiva, tá? E aí, claro, também vou falar sobre o volume quando isso acontece. Então, quando eu estou aqui, eu tomo essas várias partições. À medida que eu faço essas partições, eu aumento essas partições aqui, vou aumentando, 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 aumentando. Eu vou aumentando o número de retângulos, e aí aqueles volumes que estão lá definidos, para cada um daqueles, eles vão se aproximando do valor real, que é o volume abaixo da superfície até o plano XY, tá certo? E, por fim, quando eu calculo o limite, tá, de Sn com n tendendo ao infinito, quer dizer, quando eu aplico o limite nesse somatório aqui, tá, de f de xk, yk, vezes delta ak, com k variando de 1 até n, e o n variando para o infinito, o número de partições aqui, gente, tende para o infinito. O comprimento de cada partição aqui tende a zero.
E o ponto tende a centralizar e ser um único ponto. Para cada retângulo que eu tiver, ele vai reduzir, ele vai ser tão pequeno que eu vou reduzir um ponto. Então, o erro que eu teria ali do volume tende a zero. E eu vou definir esse limite sendo a integral dupla dessa região R, tá? Na minha função f de x, y, dA. E é assim que nasce a ideia da integral dupla, mesmo para regiões reais, tá? Então, eu já tinha falado um pouco disso quando é o retângulo. A construção é a mesma, essa soma é a soma que a gente chama de soma de Riemann, tá? A soma de Riemann. Se para alguns que tiverem curiosidade depois, tá? Tem como definir integrais por outros tipos de somas, tá? E fazer, inclusive, cálculos de volumes através de outros tipos de somas, tá? Vocês podem pesquisar e depois, qualquer coisa, a gente pode conversar. Mas existem somas, por exemplo, que chama somas de trapézio, que é uma maneira de fazer essas definições aí, tá? Poligonais, tem outro tipo de soma chamado soma de Lebesgue, enfim, são casos que nós não vamos estudar aqui. Principalmente para a turma de matemática, seria muito curioso aprender um pouco sobre isso daí, tá? Bem, então, entendendo isso daqui, tá? E essa ideia, eu vou definir volume, tá? Vou definir o volume por uma integral dupla numa região R, desde que a minha função f seja positiva. É claro, ela precisa também ser contínua. Continuidade é para poder integrar. E positividade é para que eu consiga definir o volume, tá bom? E da mesma maneira que eu havia definido o volume lá nas regiões retangulares, o volume aqui será definido como a integral dupla da minha função f de xy na região R dA, tá? Desde que a minha função xy ela seja maior. Aqui, pessoal, eu poderia até colocar maior ou igual a zero, mas ela não pode ser igual a zero em todos os pontos, tá? De modo que xy está dentro da minha região R, tá? Do meu R2 aqui, tá? Dentro dessa região R aqui, vamos colocar só R, vou tirar o R2 aqui, vou colocar essa região R, que é a região onde ela está definida a integral. Vou colocar numa linha grossa aqui para entender isso, a região R. Tá bom? Aqui poderia ser maior ou igual, desde que, como eu falei, né, não seja para todos os pontos. Alguma pergunta, por enquanto? Por enquanto, não. Você vai Então, fazer exemplo, né? Tranquilo. Vou fazer exemplo e até para gente. Só que eu vou falar do teorema de Fubini antes de fazer o exemplo, tá? E aí, aqui é a grande diferença, tá bom, pessoal? Então, na prática, né, que é resolver as questões, tá? Então, a gente vai ver a grande diferença nesse momento. Esse teorema de Fubini é o teorema de Fubini de forma geral, né, que ele vale para todos. Então, a gente chama aqui de maneira mais forte. Porque o outro teorema de Fubini eu defini só para as regiões R retangulares. Aqui vale para qualquer região R, tá? E aí, olha só. Se a minha função é contínua na região R, que eu já precisava disso lá, né? E aí, olha só, R for definida por x variando aí até b, então eu vou inventar aqui uma curva. Vou inventar aqui uma curva. Tá, essa aqui é a minha região R, tá? Que é a minha região R. E aí, então, a minha região R, ela tá variando aqui do x que sai de A e vai até B. Por outro lado, o y, tá? O y, ele não varia. Eu posso até pegar o ponto mais baixo aqui. Só que, por exemplo, quando eu estiver nesse ponto aqui por exemplo, quando eu estiver nesse ponto aqui de x, porque eu vou varrer, né? Vou varrer de A, eu vou varrer aí de A até B. Quando eu estiver varrendo aí de A até B, observa, nesse ponto em específico, eu vou estar variando daqui até aqui.
Quando eu escolher um ponto de K, por exemplo, eu vou estar variando daqui até aqui. E aí, observe, eu tenho valores diferentes. Se eu tiver num ponto aqui específico, eu vou estar variando desse ponto até esse ponto. Então, o que que acontece? Acontece que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um gráfico e de modo que uma parte dele é uma função, tá? E a outra parte é outra função. E aí a gente pode denominar isso aí sendo uma função. Essa aqui sendo uma função g1, tá? Vou chamar isso aqui de g1 de x. E a função de cima, vou chamar de função g2 de x. Então, olha só, a minha função vai variar de g1 de x até g2 de x, tá? Quer dizer, o y aqui, quando eu escolher um x qualquer, vai variar de g1 de x até g2 de x, tá? Bem, sendo essas funções G1 e G2 funções contínuas, então a integral, tá? Essa integral, conforme foi definida, integral dupla de f de x, y, dA na região R, ela pode ser escrita sendo a integral de A até B para x e a integral da função, né? Y igual a G1 de x até y igual a G2 de x. Então, aqui eu tenho que estudar, então, as funções que estão variando aqui nessa região, tá bom? É claro que vai Pronto. valer. No caso, ele Fale. sempre vai falar a variação, né? Na questão, ele sempre vai mostrar a variação ou não? A variação você fala do A, por exemplo, do X, por exemplo, e o do Y? No caso, por exemplo, ao invés de ser o A e o B, aí tá o G2 e o G1, né? Aí, no caso, ele sempre vai colocar a variação ou não? Não, quase nunca ele vai colocar. Ah, E aí legal. é legal. Se a gente for dar uma escapada aqui, né? Ó, encontre o volume do prisma cuja base é o triângulo no plano XY delimitado pelos eixos X e pelas retas Y igual a X, X igual a 1, e cujo topo está no plano Z igual a 3 menos X menos Y. Quer dizer, ele deu um monte de funções aí e ele não deu os limites nenhum, né? De onde está variando até onde não. A gente precisa compreender a figura para poder determinar esses limites, tá? Aqui nesse caso aqui, pessoal, porque a gente pode tomar ele numa leitura diferente, tá? Como se a gente estivesse invertendo o gráfico, a gente pode olhar o B, quer dizer, aqui não ficou legal, porque vai descaracterizar aqui. Deixa eu fazer mais redondinho aqui. Então, aqui eu posso ter o meu Y, tá? Variando aqui de C até D. E aí, se eu escolho o Y variando de C até D, o X acaba variando aí de uma função, tá? Que seria uma função aqui, ó. Essa função aqui, que é uma função de Y. Fiz bem horroroso aqui, né? E até uma outra função, que é essa função aqui. Então, eu tenho aqui a função que eu posso chamar de H2, tá? H2 de Y, que é a função de x, e de K, o H1 de x, tá? Então, neste caso específico, eu vou ter uma variação assim, ó. À medida que o C e o D vai variando aqui nesse intervalo, o x vai variando dessa função até essa função, de H1 de x até H2 de x, de H1 de x até H2 de x. E assim segue. E aí ele vai falar que se esse H1 e H2 forem contínuas, então essa mesma integral aqui, ó, essa mesma integral pode ser calculada no sentido inverso, né? Olha só, o dx aqui está primeiro, aqui está a dy. Mas observe que essa integral que eu estou fazendo, essa expressão, é a mesma dessa. Então, no final das contas, essas duas aqui têm o mesmo valor, tá bom? Só preciso ter essa característica, tá? Só preciso dessa característica. Pessoal, entendendo isso,
na prática, a gente já tem condições de começar a fazer alguns cálculos aqui, tá? Fazer umas continhas, alguns cálculos. Vamos fazer? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo 1. E aí eu já gostaria de começar aqui. Encontre o volume do prisma, cuja base é o triângulo no plano XY, delimitado pelos eixos X, pelas retas y igual a x, y igual a 1, e cujo topo está no plano, tá? Então, eu vou fazer isso, deixa eu ver só. Vou fazer aqui para não ficar carregado, estou trazendo aqui o mesmo exemplo, tá? Olha só, eu não preciso fazer esse prisma, tá? Eu não preciso desenhar o prisma. Por quê? Bem, porque ele só quer saber o valor, né? A questão do volume. Mas não tem como, pessoal. Assim, fica muito mais simples se eu fizer o desenho da minha região R. E a minha região R é a região que está no plano XY. E aí, eu entendendo isso, vai facilitar demais, mas demais mesmo, a compreensão e fazer a leitura disso daí. Então, como vai facilitar? Eu vou fazer o gráfico no plano XY. Observe que eu vou fazer o gráfico da região R. Eu não estou fazendo o gráfico geral, que é o gráfico da figura que eu estou calculando o volume. Não é isso. É apenas da região R. E para que eu faço isso? Para encontrar os limites de integração. Tá? Vocês vão perceber que agora, a partir de agora, a importância de dominar, então, essa parte de geometria, a parte lá de funções, saber fazer os gráficos, tá? Enfim. Então, olha só. É um triângulo. Que triângulo é esse? Ele está delimitado pelo eixo X. Eu vou fazer aqui de amarelo, tá? Então, eu tenho aqui uma reta que está aqui no eixo X. Eu tenho uma reta que é y igual a x. Y igual a x. Se você jogar valores para x, todos os valores de x vão ser iguais aos de y. Vai formar aqui uma reta também, tá? Essa reta é justamente a reta que é bissetriz. Ela é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante aqui, tá bom? Então, seria essa reta aqui. E tem mais uma reta, que é a reta x igual a 1. X igual a 1 é uma reta que é paralela ao eixo y. E observe, né? Vou colocar aqui agora. Aqui vale 1. Aqui vale 1. Tá? Essa aqui é a reta x igual a 1. Essa aqui é y igual a x. E essa que está aqui de amarelinho, eu poderia escrever y igual a 0, né? Que é o eixo x aqui, tá? E aí eu acabei de encontrar a minha região R, tá? Minha região R é essa região aqui, ó, delimitada, tá? Por esse triângulo aí, olha que beleza. Então, pronto. Basta agora compreender melhor os meus limites de integração. A minha função é uma função que é contínua, o x e o y aqui eu posso jogar qualquer valor, os limites também que eu jogar para x e y, qualquer valor vai existir, então problema de continuidade não tem. Os gráficos que delimitam, né, aqueles que seriam G1, G2 ou H1, H2, observe, é tudo reta, né? Reta, tudo aqui, a gente está percebendo a continuidade. Então, eu devo escolher se eu vou fazer o intervalo variar em x ou se eu vou fazer o intervalo variar em y. Aqui, pessoal, eu posso fazer uma continha para encontrar essa interseção aí, né? Mas é muito trivial, né? Como o x é igual a y e o x é igual a 1, então o y precisa também ser igual a 1, tá? Mas se você fizer a interseção dessa reta com essa reta, você vai encontrar. É bem simplesinho. Então, eu vou escolher, tá? Na verdade, eu vou fazer as duas maneiras, só que eu vou calcular só uma, tá bom? Eu vou fazer as duas maneiras porque aí já fica massa. Olha só, eu posso escolher, por exemplo, o y variando de 0 a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Claro,
deixa eu só voltar aqui. O volume está definido sendo a integral dupla da região R da função f de x, y, dA, tá? É possível também verificar que nessa região aqui, essa função aqui ela é sempre positiva, tá? Então, a gente não vai ter problema com relação a isso, tá bom? Eu vou fazer aqui de verdinho, então, olha só. Se eu escolher o y variando aí de 0 até 1, o meu x vai variar de onde até onde, pessoal? Olha lá, se eu variar, tá? O y de 0 até 1, o meu x vai variar dessa reta até essa reta, dessa reta até essa reta, dessa reta até essa reta. Para qualquer valor que eu tomar de y, o meu x varia da reta x igual a y, tá? E até x igual a 1, tá? Então, eu colocaria justamente isso aí. O meu x aqui agora, o x é o x igual a y, então que vai até, observa que é uma função de y, até chegar nessa reta. Essa reta é x igual a 1. E a minha função seria 3 menos x menos y dx dy, tá bom? Então, essa aqui é a integral. Se você estiver olhando no sentido contrário, pessoal, estiver olhando aí no sentido contrário, então vou analisar aqui de outra maneira, tá? Se o meu x está variando de 0 a 1 agora, então o meu y varia de onde? Ele varia da reta aqui, que é o eixo x, tá? Até a reta que é o y igual a x. Mas aqui também é y igual a 0. Então, você escolhe uma dessas interpretações. Se você escolher o x aqui varrendo de 0 até 1, então vamos varrer o x, tá? Dessa reta, que é reta y igual a 0, até y igual a x. A função é a mesma, 3 menos x menos y. Agora, dy dx. Tá? Se vocês calcularem o valor dessa primeira integral, vai dar um valor. A segunda integral tem que dar o mesmo valor. Tá? E para efeitos aqui, eu vou calcular apenas uma dessas integrais, tá bom? Pode ser essa aqui de baixo? Tanto faz. Pode. Então, calculando essa aqui de baixo, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 1, e aí eu já vou começar a calcular a integral, tá? Vou calcular a integral em y, porque está na parte de dentro. Integral de 3 vai ficar 3y. Integral de menos x vai ficar menos xy. Eu estou integrando em y, tá? Então, tudo aqui seria variável. E a integral de menos y é menos y ao quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 0 até x dx. Certo? Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1. Vou substituir pelo termo fundamental do cálculo. Onde aparecer x, y, eu vou pôr x. Então, vai ficar 3x menos x. No lugar desse y, eu vou pôr x, tá? E aqui eu vou pôr menos x ao quadrado sobre 2. Essa é a primeira parte, menos quando eu substituir por zero. Mas quando eu substituir por zero, note que aqui e aqui e aqui tudo vai ser zero. Então, já vou pôr tudo zero, tá? Enfim. Bem, ficou então integral de 0 a 1. Isso aqui tudo é zero. Eu posso organizar aqui, vai ficar 3x. E aqui eu tenho x vezes x é x quadrado. Então fica menos x quadrado sobre 2. Fazendo a continha rápida aí, vocês vão encontrar menos 3x quadrado sobre 2, tá? Dx. E aí agora é calcular essa integral. Então, eu vou só repetir aqui para vocês não ficarem confusos. Lá tinha ficado 3x menos 3x quadrado sobre 2 em x. Calculando essa integral, integral de 3x vai ficar 3x ao quadrado sobre 2 menos 3x. O 3 sobre 2 eu vou pôr aqui, que é a integral de x quadrado. A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Tá? Isso aqui variando de 0 a 1. Eu já percebo que esse 3 com esse 3 eu posso simplificar. Eu estou fazendo assim detalhado, pessoal, mas vocês podem fazer um pouco mais direto, tá? Quando for 1, vai ficar 3 meios
de K, e aqui vai ficar 1 ao cubo 1 sobre 2, então aqui fica menos meio. E aí, quando for zero, que de K fica zero, que fica zero, eu nem vou colocar. 3 meios menos meios dá 2 meios, que é a mesma coisa que 1 unidade de volume, tá? E aí, esse aqui é o valor que eu tenho para para o meu volume dessa região aqui, tá? Que é esse prisma aí. Alguma pergunta? Não. Maravilha. Pessoal, exemplo 2. Esse exemplo 2, eu vou fazer ele rápido, mas ele é fantástico. E aí eu vou trazer algo muito interessante aqui, tá? Ele quer que você calcule a integral do seno de x sobre x dA na região R, onde R é o triângulo no plano XY delimitado pelos eixos x, pela reta x, y igual a x e pela reta x igual a 1. Então, observe que é a mesma figura que eu tinha aqui, tá? É a mesminha figura. Por se tratar da mesma figura, eu vou tomar aqui, eu vou copiar isso aqui, tá? E vou levar para lá, e aí eu não vou precisar explicar novamente como que eu construí essa região, porém, o que eu quero ressaltar nesse exemplo aqui é uma outra coisa. Ó, aqui está a minha região, eu vou escolher qualquer uma das maneiras, tá? Para representar. Só que, dependendo do jeito que você escolher, nesse momento, pode atrapalhar a sua vida, tá? Isso aí é muito importante. Por que que é importante? Quando você estiver numa integral, a gente estava aqui nessa integral aqui. Essa integral aqui que eu tenho AF sendo um polinômio, tá? Integral de um polinômio, pessoal, que é muito simples, tá? Muito simples. É a primeira maneira que a gente aprende a calcular de integral. É bem simples, é quase que intuitivo depois que você aprende a calcular as integrais, tá? Observando que os limites de integração aqui são bem simples, então, se eu calcular esse primeiro ou esse, tanto faz. Por outro lado, aqui eu tenho uma integral um pouco diferente, tá? Tem uma integral um pouco diferente. Qual que é a integral que eu tenho aqui? Eu tenho a integral da região R, que é uma região tranquila, sobre seno de x sobre x. Então, aqui eu já percebi que apareceu uma função trigonométrica, tá? Eu vou ter que usar uma forma aí para integrar. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você escolher integrar primeiro em x, quer dizer, a parte de x estiver na parte de dentro, aí você vai ter que calcular a integral do seno de x sobre x. Aí você vai tentar. Aí começa a tentar, vai começar tentando. Provavelmente alguns de vocês vão querer já partir para a técnica de integração de integral por partes, por ter o produto aí, né, ou divisão de funções. Porém, aquela integral em específico, pessoal, você não vai conseguir resolvê-la de forma elementar. Tá? O seno de x sobre x, a gente não consegue achar ela de maneira elementar. Quando eu digo maneira elementar, eu aplico uma técnica e eu consigo resolver. Não sai dessa maneira. Ou a gente precisa usar técnicas de recorrência do cálculo numérico, ou nós precisamos fazer uma expansão de Taylor do seno de x sobre x em uma série infinita, e aí eu vou calcular a integral dupla de uma série infinita, tá bom? Integral dupla, assim, pode pensar só na integral com relação a x, uma integral de uma série infinita, e aí depois que você obter os valores, você vai ter que aplicar novamente a ideia da série de Taylor e reduzir ela para uma expressão. Então você vai ter que ter domínio aí da série de Taylor ou de cálculo numérico, tá? Que não é o nosso caso aqui por enquanto. Eu sei que muitos de vocês nem fizeram cálculo numérico por estar nos cursos, nos períodos superiores, né? A não ser que tenha alguém aqui da engenharia de transporte, porque na engenharia de transporte lá é um pouquinho diferente, tá no segundo período. Mas com exceção de todos os outros cursos, se eu não me engano, o cálculo numérico, quem tem, está depois do cálculo 3, tá bom? Então não serve pra gente, tá? Porém, se eu escolher integrar primeiro em y, tá?
aí fica facinho a integral. Então, é importante, por isso que tem uns exercícios na lista e depois, né, vocês podem fazer, né, mais exercícios, né, além daqueles lá, vocês podem estar fazendo, a importância da gente inverter a ordem de integração de uma integral. Às vezes você está no cálculo de uma integral, está tentando, não consegue. Se você inverte a ordem de integração, ela fica simplesinho de resolver. Então, tendo essa malandragem, essa malícia e percebendo que eu não vou conseguir de maneira fácil integrar seno de x sobre x no x, eu vou deixar o x por último. Se eu vou deixar o x por último, então eu vou colocar aqui, ó, x no intervalo de 0 a 1 e vou pôr o y variando, então, de y igual a 0 até y igual a x, né? Y igual a 0 até y igual a x. E aí, sim, seno de x sobre x vezes dy dx. Bem, calculando essa integral, o que é que eu vou ter? Bem, seno de x sobre x é uma constante, porque eu estou integrando em y, e a integral de y aqui é como se fosse um 1, vai ser y, né? Y, e aí variando aí de 0 até x dx. E aí, olha só, eu vou ter que integral de 0 a 1, vou substituir o x, vai ficar seno de x sobre x vezes x, tá? E quando for zero, vai ficar essa expressão vezes zero, nem vou colocar. Mas olha que beleza, pessoal. Esse x, eu posso simplificar com esse x, né? E aí, se eu posso simplificar esse x, ficou a integral do seno de x. A integral do seno de x é cosseno de x. Já está resolvido. Já calculei a integral, variando de 0 até 1. Eu vou fazer isso aqui Menos devagar. cosseno, né, prof? Hã? Menos cosseno. Tá o menos aqui. Tá pequenininho menos? Menos aqui, ó. É porque o seu só tinha falado cosseno. Ah, tá. Sorry. Menos cosseno. E aí, na hora de aplicar, vai ficar menos cosseno de 1, tá? Menos cosseno de 1, menos cosseno de 0, tá? Isso aqui, menos vezes menos dá mais, e cosseno de 0 é 1. Então, fica 1 menos o cosseno de 1, tá? Essa é a resposta, pessoal. Cosseno de 1, ou você vai ter que usar uma calculadora científica ou uma tabela trigonométrica, tá? Porque esse 1 aí não é 1 grau, não. É 1 radiano e não faz parte de nenhum daqueles ângulos notáveis. Então, a gente não sabe dizer qual que é o cosseno de 1 de maneira decorada aí, tá bom? Enfim, a gente pode deixar dessa maneira. Se você quer deixar um valor decimal, pode. Aí usa a calculadora científica, calcula cosseno de 1 e pega 1 menos esse valor. E tá tudo certo. Vocês entenderam esse cálculo aqui? Sim. Sim, professor. Uhum. Maravilha. Pessoal, nossa aula está acabando, mas eu queria só deixar a introdução desse exemplo 4 aqui, porque ele tem uma região um pouco diferente. Eu não vou fazer o cálculo da integral, mas eu vou fazer a região, tá? Por ser uma região um pouquinho diferente. Pode ser? É rapidinho. Sem Pode. problemas, pode sim. Olha só. Encontre o volume do sólido em forma de cunha que está abaixo da superfície z igual a 16 menos x quadrado menos y quadrado. A importância de saber que superfície é essa, tá? Essa aqui é um paraboloide com cavidade para baixo, tá? Um paraboloide. Então, vocês já viram isso aqui lá em quádricas, em geometria. Estudaram muito também em cálculo 2. Então, ela vai estar abaixo dessa figura e acima da região R, delimitada pelas curvas y igual a 2 raiz de x, a reta y igual a 4x menos 2 e o eixo x. Então, eu quero desenhar aqui vou fazer o plano, tá? E no plano, vou fazer grande aqui para o desenho ficar legal, tá? Então, olha só, vou colocar aqui menos 1, menos 2, 1, 2, 1,
2, esse aqui é o x, esse aqui é o y. Quem são, então, os gráficos, tá? Bem, primeiro, eu vou começar aqui dos mais simples, eixo x, tá? O eixo x é esse eixo aqui. Então, aqui tem uma reta. Tem uma outra reta que é y igual a 4x menos 2. Você pode jogar aí valores para x encontrar os de y, tá? Mas já sabemos que toca no menos 2, né? Que é o coeficiente, vocês já estudaram isso também. Isso aqui é chamado de coeficiente linear, que é o valor, né? Isso aqui é uma função afim, esse aqui é o valor b, e o b é onde que toca o eixo x. Então, tocaria aqui no menos 2. Aqui é o menos 2. Toca ali. E se a gente observar que quando eu vou construir aqui, mas quando o x for 1, o meu y vai ser 2. Então, aqui, quando aqui for 1, vai ser 2. Aqui eu tenho outro ponto, se você quiser encontrar esse ponto aqui, vai ser meio, tá? Mas você pode fazer isso aí sem problema nenhum. E, por fim, y igual a 2 raiz de x, tá? Então, qual que é o gráfico de uma raiz quadrada aqui de x? O gráfico da raiz quadrada de x, ela lembra muito aquele gráfico do logaritmo, só que o gráfico do logaritmo começa aqui de menos infinito em y, tá? Quando o x está aproximando de zero, toca no 1 aqui, e aí vira a curvinha. O raiz, ele começa no zero. Então, observe que se x é zero, fica a raiz de zero é zero, vezes 2, zero. Então, vou ter um ponto aqui no zero. Observe quando x é 1, vai ficar a raiz de 1 dá 1, e 1 vezes 2 é 2, que vai ser esse ponto aqui também. Então, eu tenho essa curva aqui, tá? Então, aqui é y igual a 2 raiz de x. Essa aqui é y igual a 4x menos 2. E aqui eu tenho y igual a zero. E a minha região é essa região aqui, ó, limitada, tá? Limitada por essas três curvas. Eu já tenho alguns valores, e aí vocês vão precisar, então, só determinar aí os limites de integração, uma vez que vocês compreenderam essa região. E aí, eu vou falar isso na próxima aula, tá? Sobre umas propriedades. Por exemplo, aqui, se eu varrer aqui de zero, se eu varrer de 0 até 1 em x, o meu y ele vai variar aqui, ó, da reta até o gráfico, mas quando eu chegar aqui, ele passa a variar dessa reta 4x menos 2 até, até essa função aqui, 2 raiz de x. Então, ela muda, né? Então, nesse caso aqui, como eu ainda não falei dessa propriedade, talvez o mais interessante é escolher o contrário. Escolher o contrário é escolher como? Bem, primeiro, o volume está definido como a integral dupla da região R de f de xy dA. E aí, então, o volume pode ser calculado o y variando de 0 até 2. Se o y está variando de 0 até 2, o meu x varia dessa função até essa. Quer dizer, dessa função aqui, que é essa função aqui, só que eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho que colocar em função de x, né? Quer dizer, eu tenho que pegar x e colocar em função de y. Então, eu tenho que isolar, eu tenho que pegar lá y igual a 2 raiz de x, eu tenho que isolar o x. Eu tenho que y sobre 2 igual a raiz de x, elevando ao quadrado de ambos os lados, tá? Vai ficar y ao quadrado sobre 4, e aqui fica x. É claro, aqui a gente poderia ter uma parte negativa aqui, mas a gente quer justamente essa parte positiva. Então, eu já tenho condições. Claro, essa função aqui eu também preciso isolar x, tá? Você fazendo essa continha, eu vou fazer aqui direto, vai ficar x igual a y mais 2 sobre 4, quando você isolar o x. E aí, então, o meu limite de integração aqui vai variar, então, desta função, que é y ao quadrado sobre 4, até a reta
que é x igual a y mais 2, tudo sobre 4. Da minha função 16 menos x quadrado menos y quadrado, dx dy, tá? Eu não vou fazer esse cálculo aqui e vou deixar indicado aí para vocês, tá certo? Mas o que eu queria fazer era justamente isso daí, tá certo? Eu vou parar a gravação da aula e eu vou fazer a chamada aqui rapidão. Depois, se alguém quiser tirar print também, pode tirar print, tá? Pessoal, enquanto eu vou ajeitando aqui, alguém tem alguma pergunta? Prof, que horas o senhor vai colocar o vídeo lá disponível? Eu vou tentar fazer isso agora, agorinha, na verdade. Mas vou tentar fazer isso antes das 5 horas. Tá bom, obrigada. Professor, em Sim, relação ao teorema de Fubini, tem a demonstração no livro? sim. Eu acho que tem sim. Você fala o modelo geral, ele faz Sim. a prova. Eu nem vi a demonstração dele, mas a demonstração do teorema de Fubini é simples, tá? Não é muito difícil, não. Inclusive, depois eu dou uma olhada lá, mas pode ser que qualquer coisa eu pego e faço a demonstração e mando para vocês. Tem uns livros que tem as demonstrações bacanas. Livro de análise mesmo é muito bacana. Alfredo tá aí? Alfredo tá aí não? Amanda? Ela Amanda respondeu. Alves colocou presente no chat. Ana Caroline? Presente. Beatriz? Presente. Carlos Henrique? Presente. Débora? Presente. Felipe? Presente. Fernando? Presente. Gabriel? Presente. Giovana? Guilherme? Presente. Tá bom. Presente, professor. Gustavo? Presente, professor. Isabelle? Jaqueline? Presente. Se alguém responder no chat aí, me avisa, tá, pessoal? João Marcos? Jonathan? Juliana? Falou no chat. Juliane? Presente, professor. Caroline? Presente. Marcos Fernando? Presente. Matheus? Presente, professor. Moab? Presente, professor. Múria? Presente. Murilo? Natália? Presente. Pablo? Presente. Paulo Murilo? Presente. Pedro Augusto? Pedro Justo? Presente. Mandou no chat. Valeu. Rafael? Presente. Rafaela? Presente. Rayane? Presente. Sabrina? Presente. Samara? Presente. Samara? Presente. Samila? Presente. Silas? Presente. Ayla? Presente. Thiago? Presente. Vitória? Presente. Vanessa? Presente. Waster? Eu. Rensga? Meio mundo de gente.
Pessoal, primeiro, agradecer aí a presença de vocês, tá? Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos nos vendo aí no grupo, tá? Se tiver dúvida, pode colocar aí. Já tem videoaulas gravadas das próximos tópicos. Então, nas nossas próximas aulas, eu vou dar um enfoque maior nos exercícios. Vamos calcular aí mais exercício. Eu podia já ter parado de gravar, né? Era uma interessante isso aí.